aí, quando eu fiz o Enem, coloquei na primeira opção as cênicas bacharelado, que é atuação ou direção teatral. E na segunda opção, teatro e licenciatura. Só que eu não tinha muita noção na época do ponto de corte. E aí o ponto de corte do teatro é muito mais baixo que o das artes cênicas. Então eu teria sido chamada na chamada oral das artes cênicas, mas eu passei direto no teatro. Eu acabei entrando para a licenciatura. Eu pensei, bom, até é bom eu conhecer um pouquinho mais, mal não vai me fazer. E comecei a gostar de estudar em casa sobre coisas da pedagogia, da parte pedagógica do teatro. Então eu acabei gostando, me apaixonando pela docência assim, durante o curso. Tendo a oportunidade de trabalhar com crianças de 3 anos até adultos. Então eu tô assim com uma... É engraçado porque eu nem sei com qual é a faixa etária que eu mais gosto de trabalhar. Porque eu tenho os bem pequenininho, bem pequenininho, tenho os ali do meio termo, 4º, 5º ano, tem 6º, 7º, 8º, tem ensino médio. E eu também estou fazendo docência orientada agora por causa do mestrado. Então eu estou dando aula aqui na UFN, numa disciplina de licenciatura. Então, os meus alunos da licenciatura são da História e da Matemática, e eu tô dando aula, eu que sou do teatro, tô dando aula, tô fazendo uma parte que fala sobre avaliação com eles. Então, aqui eu tô fazendo uma docência no ensino superior, e como trabalho dentro de um colégio particular, eu tô trabalhando no extra classe e no turno integral. Então, eu tenho turmas de todas as idades dentro do colégio. Tem uma importância muito grande, porque desenvolve muita coisa. Desenvolve comunicação, desenvolve saber trabalhar em grupo, desenvolve tudo, ajuda a te desenvolver como ser humano. E é muito engraçado, tem muita gente que, vou colocar o homeschooling junto aqui, tá? Só tu estar na escola já te ajuda a conviver e aprender a conviver em sociedade. Tu fazendo teatro, tu tendo práticas artísticas no geral, dentro da escola, ajuda a fazer com que tu aprenda a te expressar de diferentes formas. Então, a gente sempre precisa se expressar de alguma forma. O teatro é uma forma de tu inserir a comunicação verbal também para a criança, porque normalmente é ótimo que tu saiba se comunicar, que tu saiba se expressar através de uma arte que não é falada, às vezes pelo desenho ou pela música. Mas, ao mesmo tempo, tu precisa aprender a se comunicar em sociedade. Então, é quase como se fosse... Não gosto de comparar, mas é quase como se fosse uma aula de oratória. Isso, muito obrigada. Então, tipo, o teatro, ele ajuda a te comunicar de diversas formas. Te comunicar corporalmente, vocalmente, de muitas formas, além do trabalho em grupo, né? Porque teatro a gente nunca vai conseguir fazer sozinho. Até se tu vai apresentar um monólogo, tu precisa de outras pessoas. Então, tu nunca vai fazer um processo no teatro que é teu, só teu. Nunca vai ser só teu. Sempre vai ser compartilhado. E eu acho que isso é uma coisa que desde pequeno a gente precisa entender, e é na escola que a gente deveria ter esse espaço. Na formação, durante a formação dentro da escola, é importante tu ter a prática, mas ao mesmo tempo é importante tu assistir. A gente conversa muito sobre teatro porque às vezes é muito difícil tu ter formação de plateia, tu ter formação de público, porque é que nem essa teve muito burburinho agora por conta da The Wicked. As cantoras cantavam no palco e o público não deixava as cantoras cantar. Então, ao mesmo tempo que é legal, a empolgação, tipo, o amor pela obra, tem sessões específicas para isso e tem sessões que não são específicas para isso, né? Tanto que elas abriram sessões Cante Junto e sessões Fica Quieto, porque também é uma parte de tu aprender a conviver em sociedade. Tu vai para um cinema e tu vai ficar conversando, tu vai ficar mexendo no celular. No teatro também tem regra. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas estão desaprendendo, é uma coisa que era do senso comum e a gente não tem mais esse senso comum, porque criança não vai para teatro, daí criança vira adolescente não vai para teatro, daí adulto não vai para teatro. Essa mesma pessoa que não foi para teatro quando era criança não vai, e adolescente não vai, e adulta. Aí no momento que for não vai saber se portar. É que nem qualquer outro lugar, que nem um hospital, tu não vai sair no hospital gritando, batendo palma, fazendo um monte de coisa. No teatro também não tem um certo jeito de tu te portar. Paciência,
muita paciência. Também saber lidar, principalmente, eu acho que o mais importante de tudo é lidar com frustração. Porque isso de ator, por exemplo, você vai trabalhar como ator. O que tu mais vai ouvir na tua vida vai ser não. Se doer por causa de um não vai acontecer nada na tua vida. Tu vai desistir, tu vai... E eu acho que isso serve pro professor também. Tu pode estudar um horror para um concurso não passar. E isso é muito triste, na verdade, porque se tu for parar pra pensar, a quantidade de concurso que abre dentro da área de artes é muito pequena. Então, às vezes, é assim, 20 anos esperando. Teve um pessoal que esperou muito tempo para um concurso. Eu acho de tudo é saber lidar com frustração e também saber lidar em grupo, saber lidar com outras pessoas. Espaços que viabilizam cultura, eles são por si só, dentro da existência deles, um ato de resistir. Então, só pelo 3 de maio estar ali, já é maravilhoso, já é incrível. Me entristece muito, eu sempre falo isso e eu fico muito chateada com isso, que na minha infância, durante o início, inclusive, da minha graduação, Santa Maria era a cidade de cultura. Agora é a cidade do X, né? É realmente muito bom. Só que a cultura também é muito boa aqui, é muito forte aqui. E a gente tem espaços muito potentes. Eu acho que o 13 de maio, ele viabiliza de uma forma um pouco diferente, porque o 13 de maio, se tu quer apresentar uma peça no 13 de maio, tu precisa alugar o 13 de maio, pagar o 13 de maio, e aí tentar com a bilheteria pagar esse espaço e ainda pagar os atores. O 13 de maio tem uma parceria com a prefeitura, onde a prefeitura tem uma quantidade de datas no 13. A prefeitura abre um edital onde eu tenho um espetáculo com o meu grupo. Eu vou inscrever esse espetáculo. É quase como se tu estivesse te inscrevendo numa LIC, sabe? Ou num Paulo Gustavo. E daí vai ter uma comissão de pessoas que trabalham na área das artes cênicas que vai selecionar quais são os espetáculos que vão ser apresentados. Então, é uma forma daí tu é isento do aluguel do 3 de maio. Então, é uma coisa muito boa, principalmente para quem está começando, assim. Então, é uma forma de tu entrar no 3 de maio, de tu entrar num lugar que é tão grande aqui em Santa Maria, né? E que é muito bom. É um lugar, é um espaço maravilhoso, um espaço perfeito, na verdade, com muita gente capacitada trabalhando lá dentro. Então, tem vários outros espaços que eu posso falar para vocês. Tem o 13, tem o Caixa Preta, tem o Espaço Victória Facim, mas tem outros, com certeza, que eu estou me esquecendo. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer dentro da cena cultural de Santa Maria. Só que também a gente tem que abrir um pouco os nossos olhos e não ficar com uma visão só de mundo. Então, a gente está na graduação, a gente tem que aproveitar as portinhas que vão abrindo e descobrir novas formas de fazer teatro de rua. Tem muito teatro de rua que dá muito certo. Inclusive, o Teatro Por Que Não é um grupo de teatro aqui da cidade. E grupos de teatro é algo que também é muito grande aqui em Santa Maria. Falar que o teatro é valorizado é difícil, né? Não, normalmente são lutas que a gente vai conseguindo espaços. Então eu não posso falar que é muito valorizado, tanto que não é. Nenhuma parte cultural da cidade, de música, dança, teatro, artes visuais, quase nada é valorizado. Normalmente, quando é valorizado, é por pessoas da área. E às vezes até pessoas da área desvalorizam. E aí acaba fazendo de qualquer jeito e colaborando com essa visão que a sociedade, não só de Santa Maria, mas a sociedade, no geral, tem essa visão braba, assim, sobre arte, sobre teatro. Que é uma visão que não condiz com a realidade do que ela apresenta, do que ela proporciona. Não sei se mudou tanto assim, provavelmente um pouco mudou, porque eu não sei como é que era na época, não posso comparar muito. Mas eu sei que o município agora tem alguns editais que são abertos para participação de grupos, tem a viabilização de apresentações. Não é algo fácil, ser artista nunca vai ser algo fácil, mas ao mesmo tempo tem espaço. Só que às vezes também falta disponibilidade de alguns órgãos, falta disponibilidade dos trabalhadores, né, dos prestadores do serviço. Então tem uma desvalorização por parte de muitas companhias privadas que contratam para esse tipo de serviço. E Estado e município não tem nem o que falar, né? Porque é muito difícil, muito, muito difícil.
Eu acho que cada geração tem o seu problema, né? Cada geração tem o seu marco, digamos assim. Eu já nasci meio que junto com a internet. Quando eu era criança, eu não tinha celular pra olhar. Mas eu sabia que tinha um computador, eu ficava jogando aquele joguinho de carta de vez em quando. Mas não era uma coisa que é o que eu vejo hoje, né? Que tu vai olhar pra uma criança, ela tá de fone de ouvido, com um tablet na frente ou com um celular na frente, pros pais poderem comer no almoço. Eu já acho isso um absurdo. Mas não vou chegar não vou entrar nessa parte, porque daí é uma outra opinião minha que não tem muito a ver com... Só pelo fato das mídias terem esse espaço na vida de criança e adolescente hoje em dia, acaba sendo muito mais interessante para eles ficar em casa e ficar olhando o celular, ficar olhando TikTok, ficar olhando qualquer outro tipo de mídia do que ir para um teatro. Mas eu não acho que o teatro vai acabar por causa disso. Até porque, por exemplo, eu dando aula para as crianças de 3 anos, eu sei que eles estão gostando. Eu sei que talvez um dia... Talvez eles nem se lembrem do teatro, que é de mim, exatamente. Mas eles vão saber que durante aquela formação deles ali aconteceu alguma coisa, ele vai lembrar de algum jogo que eu fiz, de alguma atividade que eu fiz. Alguma coisa fica. E esse tipo de coisa, se a gente tem teatro, se a gente tem arte dentro da escola, isso vai ficando. Eu acho que são pontos positivos e pontos negativos dentro da mediatização. Porque eu fui uma pessoa que, desde muito tempo, fui contra. Só que, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu me dei conta que não tem como tu lutar contra. Não tem como tu ir contra um negócio que já é global. Então, essa mediatização é uma coisa que não tem como nós irmos contra. Mas, ao mesmo tempo, o nosso trabalho não é um trabalho que pode ser feito por uma IA, por exemplo. Eu acho que não. É muito tocante a gente ver estudantes que têm muito interesse na área. Então, eu lembro no estágio, dentro ainda da graduação, e no estágio, daí eu estava numa escola pública, e tinha uma turma que foi assim, eu não sei se eu vou ter uma turma, nenhuma turma é igual, mas aquela turma foi assim, muito focada, tinha muita vontade de fazer. E eles traziam referências que às vezes eu não conhecia, referências de teatro que eu não conhecia. Então eu aprendi muito com eles. Então é muito lindo tu ver pessoas que tu sabe que vai pra frente e que provavelmente vão pra frente na tua área. E é muito bonito porque tem um aluno meu, que ele é do 7º ano, e ele já faz um monte de coisa. Ele já, inclusive, além do teatro comigo, ele faz um teatro que é online de São Paulo. Às vezes ele vai pra lá pra fazer uns cursos. Pensando, meu Deus, a criança tá no 7º ano e já tá fazendo curso. Então eu acho que quem vai caminhando por esses caminhos tem um brilhozinho diferente. É uma coisa que a gente identifica. Que é esse negócio de se meter em qualquer lugar, se meter em todos os lugares pra conhecer, pra ver o que tu gosta, e tu não exclui nenhum. Então é muito bonito, muito, muito bonito. Tive uma colega também que agora tá em São Paulo, fazendo a escola do Wolf Maia, e é uma colega que trabalhou comigo, e agora ela tá quase se formando lá no Wolf Maia. Então é muito bonito tu ver a trajetória das pessoas que estão ao teu redor. Que tente e que se meta em tudo que pode, porque tu pode não gostar, e tá tudo bem não gostar, e a gente não pode se desesperar. Então que não se desespere, porque tu vai te achar em algum lugar e tenta tudo, porque se tu não tentar, tu não vai achar. Então acho que é principalmente esse o conselho. Tem outros, mas principalmente esse.